Thomas More escreveu Utopia em 1516 e criou com essa obra uma invenção literária que atravessou séculos. Porque continua a provocar e a inquietar, o livro não é apenas uma descrição de uma ilha imaginária. É uma arma retórica, uma máquina crítica que desmonta hábitos políticos e morais de uma Europa em transição. Pois Thomas era jurista e humanista, homem de uma época em que as certezas medievais cediam lugar a novas possibilidades e novos perigos. Ao combinar diálogo, relato de viagem e reflexão filosófica, ele constrói uma narrativa capaz de funcionar ao mesmo tempo como sátira, análise social e proposta de reordenamento da vida coletiva. O viajante que conta a história da ilha serve de espelho e de contraste para a sociedade inglesa e continental, de modo que a utopia aparece menos como manual de instruções e mais como provocação intencional. Desde o título, cujo neologismo significa não lugar, o leitor é avisado. Aquilo que se descreve é ao mesmo tempo imaginário e profundamente verossímil, impossível e necessário para o exame moral do real. A organização do texto revela um método. Primeiro, expõe-se uma crítica frontal à ordem vigente. Depois, apresenta-se um modelo alternativo, sempre com um narrador que mede o entusiasmo e a incredulidade e com um viajante que descreve a ordem encontrada com precisão e com certo ardor retórico. As denúncias sobre a desigualdade, sobre a voracidade dos proprietários, sobre as leis que protegem os ricos e condenam os pobres, ocupam um espaço significativo e não são colocadas à margem como mera introdução. Elas formam o fundamento ético da alternativa proposta. A crítica ao processo de cerca das terras, que transforma campos comuns em pastagens para ovelhas e priva o camponês de meios de subsistência, é apresentada com clareza e sem meias palavras. More coloca em evidência o paradoxo de um sistema que se gaba de civilidade e ordenamento jurídico, ao mesmo tempo em que produz miséria e criminalidade em massa. Assim, ao descrever quem ganha e quem perde, ao mostrar que a lei muitas vezes serve para justificar a apropriação e o luxo, More prepara o leitor para ver na ilha um antídoto que desafia o sentido corrente de justiça. A utopia que surge em seguida não é um reflexo ingenuamente idílico do bom selvagem. Trata-se de uma comunidade planejada, racional, marcada por escolhas explícitas, que visam reorganizar a vida material e os laços sociais. As cidades são semelhantes entre si, organizadas de modo a evitar a aglomeração e a promover a eficiência. Os habitantes trabalham, mas o trabalho é distribuído e limitado, de tal modo que permite tempo para estudo e contemplação. A propriedade privada é abolida. O uso comum das coisas é a instituição central. Essa supressão da posse privada resolve, na lógica do relato, vários problemas que More desenhou na crítica inicial. A avareza perde seu sentido. A pobreza deixa de ser uma condição estrutural. O conflito por recursos é atenuado. A moeda e o acúmulo de metais preciosos perdem valor. Simbólico porque as necessidades são satisfeitas e porque as riquezas se tornam utilitárias e até ridicularizadas. Trata-se de uma inversão deliberada de valores que visa demonstrar o quanto a moeda e a ostentação são convenções e instrumentos de poder. A educação recebe na ilha um tratamento de alta prioridade. Desde cedo, as pessoas aprendem não apenas ofícios, mas também letras, filosofia e ciências práticas. A formação intelectual é considerada parte do bem comum, porque fortalece a razão cívica e cria cidadãos capazes de deliberar. A diversidade religiosa é permitida numa amplitude surpreendente para a época. Crenças distintas convivem sob o princípio de que a razão e a moral suprema da divindade são mais importantes do que ritos particulares.
Essa tolerância tem uma finalidade política e social. Evita conflitos que corroem a coesão comunitária. Mas há limites. O fanatismo, que procura coerção, é rejeitado. E a prática religiosa deve contribuir para a moderação e o respeito mútuo. Dessa maneira, More esboça uma liberdade de consciência ajustada a responsabilidades cívicas, não uma licença irrestrita para a fragmentação social. A política, em utopia, funciona por instituições deliberativas e por mandatos sujeitos à rotatividade. A escolha de governantes e administradores é deliberada e orientada para a utilidade pública. O príncipe, quando existe, lidera com autoridade moderada e recebe conselhos. Os magistrados são escolhidos por critérios práticos e morais. O sistema jurídico é propositalmente simples. Leis poucas, claras e acessíveis. Essa simplicidade evita a manipulação por advogados e a criação de privilégios legais. A crítica implícita é precisa. Um corpo legislativo sobrecarregado de códigos complicados é terreno fértil para a injustiça. A diplomacia utopiana também merece atenção, porque ela encarna uma ética prática, evita guerras desnecessárias, emprega astúcia e faz uso de mercenários quando a sobrevivência do cidadão pode ser colocada em risco. A guerra não é glorificada e a estratégia prima pela limitação de danos. Ao mesmo tempo, a defesa de povos oprimidos, que revela uma dimensão universalista de justiça, ao mesmo tempo em que parece oferecer um modelo admirável. A utopia provoca inquietação, a uniformidade das cidades, o controle sobre os padrões de vida, a vigilância mútua e a regulamentação de inúmeros aspectos da existência cotidiana indicam limites à liberdade individual, a partilha total das coisas. Elimina as diferenças econômicas, mas também apaga traços de singularidade ligados à posse. O intercâmbio de residências e a rotação de funções visam evitar raízes de desigualdade, mas levantam perguntas sobre o quanto a intimidade e o afeto podem ser preservados. More não apresenta uma fantasia consumada sem tensões. Pelo contrário, sua narrativa conserva uma ironia cortante. O viajante que descreve a ilha aplaude e admira, mas o narrador que serve de moldura mantém uma postura crítica e reflexiva, fazendo com que o leitor sempre questione se a ordem perfeita não esconde formas sutis de controle. O efeito retórico é deliberado. More convida tanto à admiração quanto ao escrutínio. A recepção de Utopia nos séculos seguintes mostra a ambiguidade de sua força. Leitores entenderam a obra como projeto de reforma social, como exercício dialético, como sátira e até como ameaça política. O termo utopia passou a designar, em sentidos diversos, tanto a construção de modelos ideais quanto a fantasia inalcançável. Intelectuais de tradições distintas recolheram a lição de More quando pensaram alternativas ao liberalismo emergente e às desigualdades do capitalismo nascente. A obra alimentou tanto projetos comunitários quanto críticas conservadoras que viam na uniformidade social um caminho para a tirania. Essa polissemia é prova da densidade do texto e da sua capacidade de tocar pontos sensíveis da imaginação política. Finalmente, a biografia de Thomas More dá uma tonalidade trágica ao conjunto. Homem que viveu as contradições de sua época, admiração dos humanistas e temporariamente próximo do poder. Ele terminaria por pagar com a vida sua fidelidade a convicções religiosas e éticas. Esse desfecho não transforma Utopia em testemunho literal de uma alternativa, mas reforça a seriedade moral que atravessa sua escrita. More não era um mero fabulador. Ele era um ator na cena pública que escolheu, dentro de suas possibilidades, manter coerência entre pensamento e ação. A utopia, assim lacei como um convite. Imaginar é uma atividade política, inevitável e necessária para
Criticar as instituições existentes. O livro não entrega respostas prontas, mas oferece um espelho onde se podem ver deformações e possibilidades. Ler Utopia hoje é tomar parte nesse diálogo que atravessa gerações. É medir as utopias do passado à luz de problemas contemporâneos e aceitar, com a obra de More, que toda tentativa de ordenar a vida coletiva implica escolhas morais profundas e riscos políticos inescapáveis. Aurelius Solis é um livro que conta a jornada de Sexto Lúcio Afrânio, um jovem romano marcado pela guerra civil, que ao lado de seu tutor, Esra, parte em busca de liberdade, entre batalhas, amores e tragédias. Sua família enfrentará o poder de Roma e descobrirá que a luta pela esperança pode atravessar continentes. Estou deixando um link na descrição, onde você poderá ler ou adquirir o seu livro. Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos como este. Ativa também o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma novidade.